teremos agora a apresentação do professor Wilson Cruvinel, que vai falar sobre os websites do Consenso Brasileiro e do Consenso Internacional de FAM. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer ao professor Carlos pelo empenho da Sobral em dar suporte na divulgação. O nosso principal objetivo realmente é essa divulgação. Deixa eu só checar aqui. Então, assim, basicamente, o propósito dessa fala é discutir aspectos básicos aqui da utilização das páginas do ICAP e do Consenso Brasileiro. Então, eu vou tentar ser bem prático, né, bem objetivo. E o que eu queria é, basicamente, que a gente memorizasse os dois endereços das páginas e que, posteriormente, vocês pudessem visitar com mais tempo, né, e poder obter todas as informações. Né, aqui, só para a gente, já foi mostrado várias vezes, felizmente, né, essa é a página principal do ICAP. A gente tem aqui a opção para você acessar a página em diferentes idiomas, né, como foi ilustrado, tem, por exemplo, português, versão Brasil-Portugal, né, e as versões que estão em tradução. Antes de comentar sobre, né, a importância de se conhecer um pouco essas ferramentas básicas da página, só queria mostrar para os senhores qual que é realmente a importância que tem sido dado no âmbito mundial para essa iniciativa. Então, isso aqui é uma informação de usuários, de pessoas que acessavam a página. Isso aqui foi o primeiro ICAP, ele foi em 2014, aqui em São Paulo. E aí nós tivemos um período de 6 meses para a estruturação da página. E aí ela iniciou-se, nesse período, a gente tinha esse quantitativo de usuários. Isso aqui foi, né, depois ali, próximo ao segundo ICAP, e aí nós tivemos o terceiro no Japão, a gente já está com praticamente próximo aí a 20 mil, né, usuários que estão acessando essa página. Então, assim, a velocidade com que as pessoas têm acessado é muito grande. Né, e realmente a gente percebe aqui pelos outros, o número de sessões tem aumentado gradativamente, o número de páginas visualizadas, né, tem havido uma grande expansão, o tempo das pessoas acessando a página, né, tem aumentado, né, e a proporção de novos visitantes indicando que os acessos estão crescendo. Não é uma página que realmente ela tem como público uma multidão, porque são pessoas específicas que trabalham nessa área. Então, a gente considera aí que os acessos estão sendo realmente satisfatórios e tem havido aí um grande interesse. Né, hoje, o ICAP ele é acessado de 128 países, né, onde a gente percebe aí o azul escuro ele indica para a gente o maior número de acessos. Né, a gente tem... Basicamente, aí tem uma cobertura muito grande. Se a gente analisar... Deixa eu só passar aqui. Se a gente observar aqui, eu tenho, por exemplo, né, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, né, o Brasil estava em quarto, desceu para quinto em termos de acesso. E a gente tem também iniciativas como essa que aumentam muito o acesso. Então, é algo que a gente percebe, por exemplo, a gente tem o evento no Japão, aí passa ali uma semana, 10 dias, o número de acessos aumenta, né, assustadoramente. Isso aqui é uma iniciativa que também dá muito resultado, né, porque as pessoas começam a utilizar e realmente elas começam a ter parâmetros. Então, basicamente, a maior parte dos usuários hoje ainda utiliza desktops, é outro aspecto, embora as páginas, tanto do Consenso Brasileiro quanto do ICAP, elas são compatíveis para o acesso remoto, para o acesso no sistema mobile, né, por tablets e smartphones, mas ainda o acesso, na maior parte, observem que a gente tem aí, né, 85% das pessoas ainda estão utilizando, né, nos seus computadores, né, possivelmente em casa ou no trabalho. Então, isso indica, possivelmente, que a gente vai ter uma expansão à medida que se começar a explorar essa nova possibilidade de acesso. Aqui, rapidamente, a página ela traz, isso aqui é a página principal. Eu tenho um menu superior aqui que eu já tenho acesso aos principais acessos. Aqui, por exemplo, o que me dá acesso às árvores de classificação. Né, eu tenho acesso às árvores, posso, né, ver essas árvores individualizadas. Né, eu posso ver todas elas juntas, tem uma opção para eu fechar aqui. Né, eu tenho aqui a tabela descritiva dos 3 grupos principais. Então, se eu clico aqui nessa opção Ana Partners, eu abro aqui as 3 opções, né, núcleo, citoplasma e aparelho mitótico. Clicando em uma delas, eu já tenho essa tabela com o código aqui de cada padrão, as descrições, sinônimos, e eu tenho acesso às imagens. Então, é bem rápido, bem simples.
né? Alguns padrões com menos imagens, mas normalmente aí a gente tem de 2 a 4 imagens, e a ideia é que gradativamente, né, vai aumentando esse número de imagens também. Se você clica numa imagem, ela aumenta, né, e a gente tem aqui, na verdade, uma marca d'água do iCap, a gente tem o código da imagem, nós temos aqui o autor daquela foto e qual substrato que foi utilizado, né? Como o Kai disse, ele enviou várias imagens. O procedimento hoje para enviar imagens para o iCap é mandar diretamente para os coordenadores, né? O professor Luiz Eduardo e o professor Eduardo Chan, e aí eles dão uma autorização e essas imagens são, então, avaliadas no sistema interno, e uma vez aprovadas, elas são, né, atualizadas na página. Né? Há uma discussão de se abrir o sistema na página, mas hoje não se tem estrutura para isso. Então, certamente, se receberia muitas imagens, isso demandaria muito tempo para essa avaliação. Ainda que no menu superior a gente tem um acesso rápido, se você sabe o código que você está interessado, você pode acessar rapidamente aqui, já ter as informações sobre aquele padrão. E a gente tem também, no menu superior, uma barra aqui de pesquisa rápida que você pode utilizar palavras-chave em inglês. Por enquanto ainda é em inglês, mas está em curso para que possam ser utilizadas palavras-chave nos idiomas que a página foi traduzida. Na parte central da página, sempre a gente tem aqui um quadro de avisos e de atualizações. Então, está aqui bem central na página, e é uma coisa que ajuda bastante também. Você pode ver quais fotos que foram incluídas ou as descrições que foram alteradas. Menu inferior, a gente tem aqui, né, na verdade, o destaque para os eventos onde serão os próximos iCaps. Esse link aqui é um acesso restrito, apenas para os membros, quando eles estão aprovando as imagens. E essa parte aqui é um link que você pode fazer um cadastro e receber informações posteriormente. Ainda no menu inferior, a gente tem links para contato, né, aqui embaixo, e aí você tem contato direto, né, com os coordenadores do projeto, né, no caso, as sugestões podem ser enviadas para eles e demais dúvidas. A gente tem todos os membros aqui, e a gente tem também os times de tradução, já incluído o time, né, do chinês, das duas versões do chinês, tradicional e simplificado, né, que foi recentemente, né, já estão prontas essas atualizações, só que elas ainda estão em avaliação. Aqui a gente tem uma outra parte interessante na página, né? Eu não vou detalhar aqui, mas a gente tem relação de links, e essa parte aqui é interessante porque a gente tem vários arquivos aqui para download. Então, todo o material do iCap está disponível. Eu tenho, por exemplo, uma apresentação em PowerPoint com todos os padrões. Eu tenho árvores, eu tenho banners. Então, tem, por exemplo, esse banner que ele integra a árvore de classificação e a descrição de cada padrão. Né? Eu tenho diferentes tamanhos para impressão, se a pessoa tem interesse em fazer a impressão de um pôster, é possível, se ela quer imprimir apenas o formato A4. Eu tenho esse outro documento que ele tem todas as fotos, né, com o detalhamento dos códigos e a nomenclatura, com imagens representativas dos 28 padrões. Nós temos esse que integra o fluxograma com as fotos e os códigos. Então, tudo isso está na barra inferior, na opção Downloads. Esse é para uma impressão maior também, está em alta resolução. Agora, recentemente, muito recentemente, nós fizemos a atualização da página do Consenso Brasileiro. Né? Então, é o RAP 2. O Consenso ele foi em agosto, né, e nós fizemos agora, recentemente, essa atualização. Então, se vocês observarem a estrutura da página, ela tem um aviso aqui, porque ela está em revisão. Então, ela vai começar a ser revisada a partir de hoje, né, pelos membros do Consenso. E aí também, assim, na verdade, ela foi colocada no ar hoje às 3 da manhã. Né, então, a gente está fazendo os primeiros testes, né, e vocês têm essa oportunidade de nos ajudar a corrigir aí, ou a fazer sugestões de melhora. As coisas nesse aspecto da divulgação de web, elas são complicadas, todo mundo que trabalha com isso sabe que é difícil. O ritmo do pessoal da TI não é o mesmo do nosso, né? Muitas coisas elas vêm com informações erradas, então não é muito simples. Mas a expectativa era de que aqui a gente já tivesse isso consolidado. Então, a gente tem, esse é o aspecto geral da página. Um problema que a gente tem com o pessoal da TI é o tamanho da fonte. Sempre a gente pede para pôr fonte grande,
eles colocam fonte pequena porque esteticamente fica melhor e a gente não consegue enxergar, né? Então a página ela vem com essa opção aqui, né, de você aumentar o tamanho da fonte ali na hora que você está visualizando. A gente tem aqui no menu superior sempre os links mais importantes que as pessoas acessam mais. Então eu tenho aqui a primeira opção, que é o acesso das árvores de classificação. Vocês vão observar que as árvores elas estão integradas, né? Eu tenho já a modificação, né? O professor Paulo ele vai comentar, mas eu já tenho fluxograma adaptado com a codificação do ICAP. Então eu tenho em cada árvore, em cada caixa, eu tenho, na verdade, a terminologia do consenso brasileiro e, quando está disponível, eu tenho o código correspondente do ICAP. A árvore teve essa adequação, né? O nuclear ele integra agora a árvore dos nucleares, mas funcionalmente a gente não tem nenhuma alteração nesse sentido. Eu tenho aqui o acesso às informações dos padrões. Você clicando aqui, você vai escolher o grupo que você quer ter informação. Da mesma forma, a gente tem as tabelas. Não são todos padrões que eu tenho o código do ICAP. É importante lembrar isso. Então, para alguns vai parecer que está faltando, mas realmente assim, é um processo agora de harmonização. Então, isso aqui vai ser sempre revisado. E à medida que o ICAP for reconhecendo todos os padrões, a gente vai fazer essa atualização aqui. E quando o ICAP reconhecer um outro padrão, isso vai passar pelo consenso brasileiro também para a gente fazer isso, conseguir essa atualização. Clicando aqui nas linhas, você tem acesso às informações da mesma forma. Eu tenho o código, eu tenho a descrição morfológica do padrão. A gente tem relevâncias clínicas, né? A gente tem aqui imagens, serão incluídas novas imagens. E eu tenho um atalho rápido aqui se eu quiser observar algum outro padrão. Nesse conjunto aqui vai ser incluído também um exemplo de laudo para cada padrão. A gente vai ter inclusão também depois das referências. Isso é algo que está em preparação. Clicando na foto, você observa essa foto um tamanho maior. A gente tem ainda no menu superior uma outra opção aqui, que são as diretrizes do consenso. Então, são 8 diretrizes relacionadas ao 5º consenso e ao 4º consenso. Na verdade, não há nenhuma supressão em orientação do consenso, né? Apenas assim do 1º e 2º, mas de modo geral todas elas estão vigentes. E aqui você clicando, você tem acesso aos detalhes dessas orientações. Aqui na parte superior você tem um link para contato, para tirar dúvidas ou para fazer sugestões, para apontar problemas para a gente. A gente precisa bastante de ajuda, né? E aí a gente tem aqui um menu lateral com as publicações do consenso, né? A gente tem a relação aqui dos participantes, né? Aqui os links para as publicações. Meses, melhorias nessa página, a gente prevê a inclusão de material didático, de material de suporte, né? E gradativamente vão sendo realizadas as adaptações diante aí das mudanças do ICAP. É muito rápido, né? O próximo ICAP é em setembro. A gente tem aí, não foram adaptadas ainda as ações decorrentes do ICAP que aconteceu em Kyoto. Então o processo é muito contínuo, né? E vai dar um trabalhão aí para o pessoal do consenso brasileiro para acompanhar isso aí. Mas, de modo geral, eu queria que ficasse claro, né, que os senhores memorizassem os links, anapatterns.org e rap2.com.br. São as duas páginas que a gente queria muito, né, o acesso e o suporte, aí, os alertas, os encaminhamentos de vocês, para que elas possam gradativamente serem melhoradas. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma contribuição e agradeço a atenção de vocês.